Você sente que suas pernas perderam força, que levantar da cadeira ficou mais difícil ou que caminhar uma distância antes fácil agora exige muito esforço. Isso não deve ser ignorado como se fosse apenas uma consequência inevitável da idade. Com o passar dos anos, o corpo pode perder massa e força muscular em um processo chamado sarcopenia, mas a alimentação adequada e exercícios de resistência conseguem desacelerar essa perda e, em muitos casos, recuperar parte da capacidade física. A proteína é fundamental porque fornece aminoácidos usados na manutenção e reconstrução dos músculos. Mas não existe um alimento que funcione sozinho nem uma dose capaz de fortalecer as pernas da noite para o dia. O resultado depende da quantidade total consumida, da distribuição ao longo do dia, das calorias disponíveis, da saúde da pessoa, principalmente, do estímulo do exercício. Muitos adultos mais velhos concentram quase toda a proteína no almoço ou no jantar e passam o restante do dia com refeições pobres nesse nutriente. Uma estratégia mais eficiente é incluir alguma fonte de proteína no café da manhã, no almoço e no jantar. Para idosos saudáveis, especialistas costumam considerar algo em torno de 1 a 1,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia, mas essa referência precisa ser individualizada. Uma pessoa de 60 quilos, por exemplo, pode necessitar aproximadamente de 60 a 72 gramas por dia, enquanto alguém doente, em recuperação ou muito ativo pode ter necessidades diferentes. Quem tem doença renal, doença hepática, dificuldade para engolir ou dieta prescrita não deve aumentar a proteína sem orientação profissional. Agora vamos conhecer 5 fontes importantes, começando pela quinta colocada. Em quinto lugar está o ovo inteiro. O ovo oferece proteína completa, com todos os aminoácidos essenciais, além de leucina, colina, vitaminas e minerais. A leucina funciona como um dos sinais que ajudam a iniciar a síntese de proteína muscular, mas precisa estar acompanhada dos outros aminoácidos e do estímulo físico. 2 ovos fornecem aproximadamente 12 a 14 gramas de proteína. Para transformar o café da manhã em uma refeição mais completa, eles podem ser combinados com iogurte, queijo, feijão ou outra fonte adequada, de acordo com as necessidades da pessoa. Prefira ovos cozidos, mexidos ou preparados com pouca gordura, e evite consumi-los crus por causa do risco de contaminação. Em quarto lugar aparecem os peixes, principalmente sardinha, salmão, cavalinha, atum e outras espécies. Além de proteína de boa qualidade, alguns peixes fornecem EPA e DHA, tipos de ômega 3 associados à saúde cardiovascular. Uma porção de cerca de 100 a 120 gramas costuma oferecer aproximadamente 20 a 30 gramas de proteína. A sardinha é uma opção acessível. Quando consumida com as espinhas macias, também fornece cálcio. Peixe não faz o músculo crescer sem treino, e o ômega 3 não substitui proteína, mas essa combinação pode enriquecer uma alimentação voltada ao envelhecimento saudável. Observe o teor de sódio em produtos enlatados. Varie as espécies para não depender sempre do mesmo alimento. Em terceiro lugar estão as leguminosas, como feijão, lentilha, grão de bico, ervilha e soja. Elas oferecem proteína vegetal, fibras, carboidratos, vitaminas e minerais. Embora uma porção isolada possa ter menos leucina e menor concentração proteica do que carnes ou whey, as leguminosas são extremamente valiosas quando consumidas em quantidade adequada. Feijão com arroz é uma combinação tradicional que melhora o equilíbrio de aminoácidos da refeição. Lentilha com ovos, grão de bico com peixe ou tofu com arroz também são alternativas interessantes. Quem sente gases deve aumentar a quantidade aos poucos, deixar os grãos de molho quando apropriado e observar a tolerância. Em segundo lugar estão o frango e o peru. Cortes sem pele fornecem bastante proteína com quantidade moderada de gordura e são fáceis de combinar com legumes, arroz, feijão ou saladas. Uma porção do tamanho aproximado da palma da mão pode entregar entre 25 e 30 gramas de proteína, dependendo do corte e da preparação. Isso não significa que peito de frango precise aparecer todos os dias. Variedade é importante, e carnes processadas, como presunto, peito de peru industrializado, salsicha e nuggets, não equivalem a uma carne fresca, pois podem conter muito sódio, gordura e aditivos. E chegamos à primeira colocada, o whey protein. Ele é produzido a partir da proteína do soro do leite e oferece todos os aminoácidos essenciais, com boa quantidade de leucina e digestão relativamente rápida.
Por isso, pode ser útil para pessoas que comem pouco, têm dificuldade de atingir a meta diária ou precisam de uma opção prática depois do exercício. Pesquisas indicam que o whey pode contribuir para ganhos de massa e força em idosos, especialmente quando é combinado com treinamento de resistência. Porém, ele não é obrigatoriamente superior a uma alimentação que já fornece proteína suficiente. O whey é um suplemento, não um medicamento e nem uma fonte de juventude. Uma porção que forneça aproximadamente 20 a 30 gramas de proteína costuma ser suficiente para complementar uma refeição, mas a quantidade deve considerar o que a pessoa já consome durante o dia. Tomar várias doses sem necessidade apenas acrescenta calorias e não garante mais músculo. Leia o rótulo, compare a quantidade de proteína, açúcar e sódio e desconfie de produtos que prometem resultados rápidos. Pessoas com alergia à proteína do leite não devem usar whey. Quem tem intolerância à lactose pode tolerar melhor algumas versões isoladas, mas precisa avaliar individualmente. Também existem alternativas como proteína de soja, ervilha ou misturas vegetais, que podem funcionar quando bem escolhidas. O ponto mais importante vem agora: sem exercício de força, parte do potencial da proteína é desperdiçada. Caminhar é excelente para coração, circulação e autonomia, mas não substitui completamente o treinamento muscular. Levantar e sentar de uma cadeira com segurança, fazer elevação dos calcanhares, empurrar uma parede ou utilizar faixas elásticas são exemplos de movimentos que podem ser adaptados, idealmente com orientação de um fisioterapeuta ou profissional de educação física. Comece de acordo com sua condição, progrida aos poucos e procure liberação médica se tiver doença cardíaca, dor importante, tontura ou histórico de quedas. Para organizar a rotina, pense em 3 momentos proteicos principais: pela manhã, ovos, leite, iogurte ou uma alternativa vegetal rica em proteína; no almoço, peixe, frango, carne magra, tofu ou leguminosas; no jantar, outra fonte em uma preparação leve. O whey pode entrar quando a alimentação não atingir a necessidade, e não para substituir todas as refeições. Combine proteína com vegetais, frutas, cereais integrais e água suficiente, pois o músculo também precisa de energia, micronutrientes e hidratação. Se houver perda de peso involuntária, redução rápida da força, dificuldade para engolir, quedas frequentes ou incapacidade de levantar da cadeira, procure avaliação médica. Esses sinais podem estar relacionados à sarcopenia, desnutrição, anemia, alterações hormonais, problemas neurológicos ou outras condições tratáveis. A mensagem final é simples: ovos, peixes, leguminosas, frango, peru e whey são ferramentas úteis, mas a fonte mais poderosa é aquela que você consegue consumir regularmente, na quantidade adequada e junto com exercícios de resistência. Mesmo em idades avançadas, o músculo ainda responde ao estímulo. Comece com segurança, mantenha constância e avalie o progresso ao longo de semanas e meses, não de um dia para o outro.